Qual a melhor hora para meditar? Na prática, ou assim, talvez na teoria, meditar às 5 horas da manhã é o melhor horário. Esse horário é entre o dia e a noite, antes do sol nascer. E é dito que esse horário é o melhor porque a maioria das pessoas ainda estão dormindo, estão descansadas. Então existe assim uma agitação menor na cidade, menos carros, tudo se torna mais tranquilo. E isso torna a atmosfera, digamos assim, a atmosfera energética mais tranquila. Existe aí então a troca da noite para o dia e uma mudança de energia. Assim, você pode fazer o teste, né? Quando você acorda bem cedo, assim, você abre a janela, assim, parece assim que o ar, né? O ar, você sente a atmosfera diferente. Então, nos diversos centros de meditação, a primeira prática sempre se inicia nesse horário. Mas, isso não significa que você só pode meditar nesse horário. Nesse vídeo eu quero falar sobre qual a melhor hora para você meditar. Eu disse para você meditar, porque cada pessoa tem um horário de preferência e pode ser que um horário seja melhor para uma pessoa do que para outra pessoa. A primeira coisa que você precisa descobrir são as qualidades energéticas da sua mente, nos diferentes horários do dia, quase como a disposição da sua mente. De forma geral, no yoga a gente fala sobre 3 características energéticas da mente: rajas, tamas e sattva. Raja significa quando a sua mente está assim mais energizada, mais ativa, quando você usa a sua mente assim para atividades físicas. Mas também tem o seu lado, digamos assim, mais negativo, quando a mente está acelerada, irritada, nervosa, ela está rajásica, né? Existe a qualidade tamas, que é quando você liga mais assim o modo relax, meio distraído. Pode ser até assim quando você está meio sentindo um certo sono. E o seu lado negativo é a preguiça, tristeza, desânimo. Existe a qualidade sattva, que é a mente mais equilibrada, mais contemplativa, né? Sem agitação, sem sonolência. Esse é o melhor estado para se meditar. Então, durante o nosso dia, a qualidade energética ou a qualidade da nossa mente varia em horário e de pessoa para pessoa. Então, é fundamental você conhecer a sua mente e os diferentes períodos do dia, né? Como que ela vai estar nesses períodos e tentar tirar o melhor proveito dessas qualidades da sua mente. Então, quando você acorda, você se sente mais assim tranquilo, menos agitado. Então, talvez esse seja o melhor período, o melhor horário para você começar a meditar. Então, se sua mente tá mais agitada, de repente de manhã, tem gente que acorda já no 220, né? Então, de repente, é melhor você aproveitar essa energia da sua mente para resolver coisas, fazer as primeiras atividades do dia. Agora, se de manhã você acorda assim com sono, aí é diferente, aí você precisa compreender o que a gente chama de distúrbio do sono, porque alguma coisa está acontecendo para que você acorde com sono. Aí quando eu digo acordar com sono, é assim, é diferente daquele toca o alarme, você, vou dormir mais 10 minutos. Toca o alarme, você, vou dormir mais 10 minutos. Isso daí é mais aquela preguiça de levantar do que realmente você acordar com sono. Mas de forma geral, meditar de manhã é um dos melhores momentos para se meditar. Não precisa ser às 5 horas da manhã, né? Mas ao acordar, se você puder fazer uma pausa, é ótimo. E você daí, se você tem um dia muito corrido e você acha que é difícil meditar de manhã, comece com 5 minutos, faça uma breve pausa ao acordar. Eu me lembro que quando eu comecei a meditar, eu medito todos os dias de manhã. Eu nem sabia o que fazer na meditação, mas eu todo dia parava, fechava os olhos ali, ficava um tempo parado, observando, né? Você pode observar a sua respiração, fica um tempinho parado antes de levantar e sair para o seu dia, sabe? Meditar durante o dia vai depender mais do que você faz no seu dia a dia, né? Se você consegue, de repente, fazer uma pausa às 10 da manhã, ou de repente antes do almoço, no meio da tarde, isso é uma preferência sua. Você que tem que ver como que são os seus horários, como que você consegue se adequar com essas pausas, né? Eu, por exemplo, sempre gosto de fazer uma pausa no final da tarde, assim, paro para tomar um café, fazer alguma coisa. Então, se esse é o único horário que tem para você, tenta fazer uma pausazinha, tenta fazer essa meditação antes do café.
Agora, uma coisa que você não deve fazer é meditar logo depois que você come, almoço, janta, café da manhã, porque naturalmente o nosso corpo, ele concentra a energia, ele concentra o sangue na digestão. Se você medita nesse horário logo depois de comer, é meio que você redistribui essa energia e você acaba não conseguindo fazer a digestão direito. Uma coisa que é preciso salientar aqui é que durante a meditação você pode sentir um pouco de sono. Então procure se adequar a um horário onde você não se sinta tanto sono. Durante o dia, nossa mente passa assim por diferentes momentos. Alguns ela realmente está mais cansada, mais tamásica. E o melhor é você de repente parar, então, de repente caminha, faz alguma outra atividade para não sobrecarregar mais ainda a sua mente. Quando a mente estiver cansada, dá um descanso para ela. E muitas vezes, se você meditar nesse período, você pode sentir mais sono ainda. Então, uma outra forma para você reenergizar durante o dia, ou quando você se sente muito cansado ou com sono, é a técnica do Yoga Nidra. Essa técnica é realizada com você deitado, de olhos fechados, apenas escutando assim áudios de meditações guiadas que te levam a um estado de profundo relaxamento, onde você revitaliza seu corpo, sua mente, suas emoções. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre Yoga Nidra, visite meu site. Eu tenho uma técnica, um curso que explica tudo sobre essa técnica. Meditar no final do dia também é um ótimo horário para se meditar. É um período que você já realizou todas as suas tarefas, aí você começa a se desligar das rotinas, das preocupações do dia. Então você precisa dar uma acalmada nos seus pensamentos, organizar a mente, se energizar para a noite. Se você tem uma mente bem agitada, geralmente no final do dia ou de noite, a sua mente já usou bastante essa energia, então é um bom horário para você meditar. Uma dica, né? Se você de repente está voltando do trabalho para casa, então quando você entra no seu carro, ou de repente quando você chega em casa, antes de sair do seu carro, faz uma breve pausa, né? Assim como se você estivesse limpando, deixando aquelas preocupações, aquela agitação do dia antes de você entrar em casa, né? Como se você estivesse resolvendo todas as coisas do trabalho, deixa tudo aquilo lá no trabalho e aí você entra em casa. Você pode fazer a mesma coisa se você está voltando de ônibus, de metrô, coloca uma música relax ali, senta para anular um pouquinho o barulho do ônibus, né? E tenta observar a sua respiração, vai fazendo isso para ir acalmando, deixando aquela agitação do trabalho para trás, né? Meditar antes de dormir. Daí você tem que tomar alguns cuidados. Se você não sabe assim se é melhor você meditar antes de dormir, eu te recomendo fazer isso num final de semana ou num dia que você não tem compromissos de manhã. Para saber como que você se sente, porque às vezes meditar antes de dormir, assim, bem antes de dormir, para algumas pessoas isso pode tirar o sono total delas, e aí elas não conseguem dormir à noite, e para algumas outras pessoas meditar antes de dormir é sono na certa, é sentar e apagar. Isso para muitas pessoas melhora muito a qualidade do sono. Algumas pessoas não conseguem dormir e quando elas fazem isso, elas têm um sono melhor. Mas nesse caso, você vai estar usando a meditação como uma higienização da mente. Você acalma a sua mente, dá uma limpada nela antes de dormir. Então, é quase como uma meditação sem compromisso. Na verdade, é um preparativo para melhorar o seu sono. Mas você vai estar só atingindo alguns benefícios da meditação. Você não vai estar conseguindo assim aprofundar na meditação. Na realidade, você vai conseguir aprofundar no seu sono. Então, a meditação é uma forma de você treinar a sua mente. E um dos objetivos da meditação é trazer um estado satívico, de equilíbrio, de tranquilidade, de calma. Ela vai despertar a sua mente, vai trazer uma clareza mental. Então, se você está meditando para dormir, na realidade você está treinando a sua mente para desligar. E na prática, a meditação serve para ligar a sua mente, ligar para as suas melhores qualidades. Então, se você quiser fazer uma limpeza da mente antes de dormir, eu te recomendo a técnica do Yoga Nidra. Mas, de novo, você tem que testar. Porque, às vezes, quando você faz essa técnica ou medita, de repente você acorda no meio da noite. Aí você acorda assim, cheio de energia e não consegue dormir mais. Daí você fica assim a noite inteira acordado e aí no outro dia você fica morrendo de sono. Porque daí você não consegue dormir direito. Então você precisa tomar cuidado.
Para fazer esses testes, escolha um dia que você não tenha compromissos de manhã cedo. Namastê! Eu sou Nandan. Eu quero dedicar esse vídeo para Maria do Carmo Bispo Coelho. Nas minhas práticas, todos os dias ao acordar, antes de abrir os olhos, eu dou uma investigada nos meus pensamentos. Eu vejo se tem alguma agitação, eu vejo como que eu estou acordando, né? E aí eu busco tranquilizar eles. Se eu tive algum sonho, se eu tive alguma coisa, eu tento fazer essa investigação antes de abrir os olhos. E aí depois eu sento para meditar. Algumas pessoas recomendam para você tomar um banho antes de meditar, para tirar, sabe, aquele sono, aquela moleza, aquela preguiça. Mas isso fica a critério de cada um. Eu acostumei a meditar antes. Eu levanto, sento e já medito. Então, eu medito todos os dias de manhã. Durante o dia eu faço Yoga Nidra e também faço algumas pausas meditativas, algumas respirações. Quando eu sinto que a minha mente está mais agitada, eu faço algumas respirações durante o meu dia. E eu também faço algumas repetições de mantra. E antes de dormir, toda vez que eu deito, eu faço essa limpeza mental antes de realmente dormir. Uma vez ao ano, eu também sempre procuro fazer um retiro de meditação para dar uma aprofundada, né? Dar uma mergulhada na prática. Se não dá para fazer um retiro, eu tento fazer um intensivo de práticas em algum período do ano, ou até mesmo 2, 3 vezes durante o ano. E aí eu queria te perguntar, e você? Qual o seu melhor horário de meditação? Escreve para mim aqui nos comentários. Então eu quero te fazer esse convite, né? Para você descobrir qual é o melhor horário de meditação para você. E como eu sempre digo, a melhor forma de se aprender a meditar é meditando. Um forte abraço. Namastê.